Nossa. Olá, eu sou Adriana Albert, historiadora, faço parte do RIMEG e doutoranda pela Universidade Federal da Bahia. Pesquiso História das Masculinidades e as Relações de Gênero em Salvador, Bahia, entre 1920 e 1940. O título dessa comunicação é A Bahia também tem a sua mulher-homem, ou Entre a lesbianidade e a transgeneridade, Salvador, anos 1930. Meu objetivo é analisar diferentes discursos da imprensa de Salvador sobre Vivi, denominado mulher-homem. Busco refletir de que modo ideais de masculinidades dos anos 1930 foram manejados por Vivi a partir de seus discursos e experiências, ou aqueles que a ele foram associados. Almejo refletir sobre o papel dos discursos hegemônicos de gênero na maneira como os sujeitos se constroem e são construídos historicamente. Discuto também as dificuldades que aparecem ao tentar identificar pessoas de gêneros e sexualidades dissidentes, usando os termos contemporâneos, mas que no período pesquisado ainda estavam em construção ou simplesmente não existiam. Analiso o problema em fixar uma identidade única dentro do espectro LGBTQIAPN+, para significar as experiências de Vivi. No começo dos anos 1930, a imprensa baiana publicou o caso de Vivi, visto como uma jovem que tinha mania de passar por homem vestindo-se masculinamente. Vivi morava com sua esposa Amelinha no atual Pelourinho. Desde jovem, assumiu um comportamento de gênero visto na época como transgressor, até ser denunciado à polícia por um colega que desconfiou do seu sexo. Acabou preso e proibido de se vestir com roupas masculinas, o que era considerado crime pelo Código Penal vigente. Ao chegar à delegacia, foi examinado por um médico legista, que chegou à conclusão de que se tratava de uma moça que se vestia de homem. Na ocasião, descobriu-se seu nome feminino de registro civil, mas adotava o codinome Vivi. Sobre as narrativas jornalísticas a respeito desse caso, um primeiro problema, a dificuldade em explicar o que aconteceu a partir dessas fontes históricas. Até os termos usados já mostram a complexidade do assunto. Se afirmo que Vivi foi preso por ser do sexo feminino, mas passava por homem usando vestimentas masculinas, cometo o mesmo equívoco dos jornais que partem do pressuposto da existência de um sexo verdadeiro, por suas características biológicas serem associadas ao feminino. No entanto, não existe um corpo natural e um sexo original que não tenham sido moldados pelas tecnologias de gênero. Portanto, o que parece ter acontecido com Vivi é que, quando nasceu, lhe atribuíram o gênero feminino, porém adotou a identidade masculina e sentia atração sexual por mulheres. Vivi tinha por volta de 18 anos e, antes de viver com a Amelinha, morava com sua família na Cidade Baixa, onde o casal se conheceu em 1930. Segundo os jornais, nessa ocasião, Vivi já adotava a identidade de gênero masculina. No discurso da imprensa, além de seu caso ser de polícia, tratava-se de algo patológico, uma monomania, fixar-se de modo obsessivo numa única ideia, fingir-se do sexo oposto. Desse discurso dos jornais, observa-se que tanto a imprensa quanto a polícia, apesar de instituições distintas, conservam uma ordem social em termos comportamentais, sobretudo performance de gênero. Imprensa e polícia como dispositivos de controle e vigilância daqueles que transgredissem padrões de normalidade. Nessa perspectiva, Vivi uma pessoa de personalidade criminosa por vestir
de modo inadequado ao seu sexo biológico imposto. Vivi é identificado como mulher-homem em 5 jornais. O termo se referia a pessoas que viveram como homem, embora ao nascer lhes tenham sido atribuído o sexo associado ao feminino. Segundo os jornais, eram mulheres que se vestiam com roupas e adereços masculinos porque queriam se fingir de homem, por diversos motivos. Dentre essas pessoas, havia aquelas que também se relacionavam com mulheres e pareciam se reconhecer como homem, como era o caso de Vivi. Embora tudo indique que Vivi tenha conseguido ser reconhecido como homem publicamente, durante um bom tempo em sua vida, o olhar da imprensa não o define pelo gênero masculino, como costumava ser identificado pelas pessoas, e muito provavelmente pelo gênero que ele próprio se reconhecia, mas como mulher-homem, partindo de sua anatomia sexual e, ao mesmo tempo, mostrando seu suposto desvio de performatizar seu gênero através da vestimenta considerada do sexo forte. Algumas notícias também chamam a atenção de que Vivi e Amelinha eram um casal de mulheres. Se seu problema a princípio era apenas uma questão de polícia por causa da vestimenta, ao ser identificado como uma mulher que ama e conquista outras mulheres, se torna também um caso patológico. Esses jornais reproduziam discursos de médicos que vinham sendo reconstruídos desde o 800, correlacionando o travestismo ao lesbianismo. Desde que encontrei o caso Vivi, uma questão me inquieta. Seria uma mulher lésbica ou um homem transgênero? Seria possível enquadrar em uma identidade fixa dentro do espectro LGBTQIAPN+. Para essa problemática, vou primeiro analisar como seu gênero e sexualidade foram concebidos através da imprensa. O caso de Vivi foi definido nas notícias pela expressão simulação de sexo. Isso mostra que Vivi, ainda que fosse lido socialmente como homem, foi considerado pela imprensa como uma impostora, que a todos confundia por sua aparência masculina e pelo disfarce dos trajes usados. Uma mulher que se fingia de homem, sexo baseado em anatomia sexual, também pela polícia. Era mulher e ponto final. Essa suposta falsidade de gênero de Vivi estava correlacionada à atração sexual por mulheres. Sua transgressão de gênero sempre associada à sexualidade dissidente. No entanto, os termos lésbica ou homossexual, embora já existissem na época, não foram explicitamente mencionados nas notícias. De qualquer forma, Vivi e Amelinha foram descritas como um casal de mulheres. Mesmo sem ser mencionada, a categoria lésbica atravessa o discurso dos jornais. Outro termo que fica subentendido, mas que também não foi encontrado em nenhuma das notícias sobre Vivi, é travesti, que significava a pessoa que se vestia com roupas do sexo oposto. Há uma associação entre travestismo e lesbianismo. Predomina na imprensa, portanto, a visão de que Vivi era apenas uma mulher lésbica que se passava por homem. Na época, se expor publicamente como homem era uma estratégia de mulheres lésbicas para viver sua sexualidade de maneira mais segura. Não me pareceu ser o caso de Vivi. Alguns indícios de que Vivi desejava ser homem. Conforme publicado em 2 jornais, Vivi desejava ser homem e sofria muito por ter sido proibida pela polícia de ser homem. Enunciados que podem ser compreendidos como ecos da subjetividade do Vivi. Para criticar seu comportamento de gênero transgressor, é possível que o jornal tenha conseguido capturar uma dimensão do psicológico do Vivi, vontade de ser homem e sofrimento de ter que voltar a ser mulher.
Não seria uma hipótese descabida afirmar, a partir desses ecos das subjetividades, que Vivi desejava manter sua identidade de gênero masculina. Seu desejo de ser homem e sua performance considerada transgressora pareciam ser tão evidentes nas verificações da imprensa que uma das notícias chegou a publicar que Vivi devia ter nascido homem. O que reforça que, na perspectiva jornalística, seu comportamento era completamente disruptivo e que Vivi só poderia performatizar o gênero masculino e se relacionar com mulheres se tivesse nascido com um pênis, um órgão sexual determinando o destino do corpo de uma pessoa. A mudança de nome também é outra pista de que Vivi não se identificava com o gênero feminino, ou que, no mínimo, preferia um apelido ambíguo. Se num primeiro momento o codinome escolhido causou algum estranhamento, porque nos dias de hoje costuma ser usado como apelido de mulheres, descobri que no final dos anos 20 era um codinome feminino e masculino. Havia um jogador de futebol famoso em Salvador conhecido por Vivi. A partir de uma fotografia de época, Vivi parecia se enquadrar aos padrões de masculinidade hegemônica burguesa dos anos 1930. Cabelos bem curtos, cortados a homem, como se dizia no período. Sem maquiagem, brincos ou colares. Vestia-se de modo elegante, uma camisa social de manga curta, de botões, por dentro de uma calça masculina, também social, com botão e cinto. Parecia um rapaz, e assim desejava ser reconhecido. Por outro lado, em relação aos seus modos de vida, Vivi estava mais próximo de um tipo de masculinidade transgressora. Era de uma classe média urbana com certo recurso econômico. E desde que passou a morar com a Melinha, não trabalhava, não fazia o papel de homem provedor. A Melinha sustentava a casa, enquanto Vivi gostava da vadiagem e da boemia. Se aproximava de um tipo de masculinidade oposta ao modelo de homem brasileiro construído e exaltado na era Vargas. O do trabalhador, disciplinado, provedor e pai de família. Em resumo, existem dois discursos conflitantes sobre Vivi. Embora fosse lido como homem pela imprensa, não passava de uma mulher lésbica que se fingia de homem. No entanto, se identificava e queria ser reconhecido como do gênero masculino, mostrando que nos anos 1930 já existiam casos de pessoas que transicionavam de gênero. Não é possível lhe fixar uma categoria de identidade de gênero única, nem afirmar que nos dias de hoje Vivi fosse se identificar como homem transgênero. Por outro lado, sua história indica que, assim como as masculinidades não podem ser analisadas de modo homogêneo, as transmasculinidades também devem ser lidas como plurais e transbordantes. Mesmo entre aqueles que transicionavam de gênero nos anos 1930, não havia uma forma única de performatizar o gênero masculino. Para finalizar, cito um trecho de Augusta de Oliveira, publicado na obra Novas Fronteiras das Histórias LGBTI+, no Brasil, que me apontou novos caminhos teórico-metodológicos. A trajetória de Vivi abre possibilidade de examinarmos as fontes através de identidades contemporâneas, como homens trans ou como lésbicas. O que, diferente de ser anacrônico, nos ajuda a privilegiar diferentes categorias de análise para dar conta de algo inominável no contexto analisado. Muito obrigada.